obesidade, nós temos uma série de alterações farmacocinéticas em pacientes idosos. Eu estou com uma obra aqui do lado da minha casa, vocês devem estar percebendo algumas marteladas aí. Vamos ver se daqui a pouco melhora. E o que acontece na prática é a perda, mais comumente, ou ganho de efeitos farmacológicos, né? Que são justamente aquelas situações de tolerância, né, quando você perde o efeito, ou sensibilidade, né, e isso ainda vai sendo administrado, né, manuseado ainda com a própria evolução do quadro clínico do paciente, né, então é até difícil monitorar isso, porque você não sabe se o antihipertensivo está perdendo a função, ou se a hipertensão dele está se agravando, né. Então, nós ainda temos que jogar com a condição do paciente, mais essas variações com relação ao efeito dos medicamentos, principalmente aqueles de uso crônico, né, e que de tempos em tempos ainda precisam sofrer uma certa avaliação, um acompanhamento melhor, né, por parte dos médicos, para ver se eles ainda estão cumprindo com a sua função. Com relação aos eventos adversos em idosos, né, que são causados por medicamentos, eu trouxe alguns dados, assim, que são obtidos a partir de revisões sistemáticas, né, reunião de dados da literatura, algumas agências, principalmente norte-americanas, né, que tem alguns institutos, alguns projetos mais voltados para tratamento e acompanhamento terapêutico em idosos. Eles falam de que até 20% de todos os tratamentos prescritos para idosos têm algum tipo de evento adverso, né? Ou seja, de cada 10 pacientes que são prescritos, 2 têm algum tipo de evento adverso acontecendo. E desse grupo, né, que sofreu algum evento adverso, 16% ainda chegam a um quadro, né, que vai exigir uma internação hospitalar. E isso faz com que, né, seja necessária uma revisão sobre, né, essas prescrições, até o uso racional de medicamentos, né, quanto à adesão ao paciente, se ele está seguindo o regime posológico correto, se essas medicações, né, todas essas associações estão sendo realmente necessárias, né, e evitar, inclusive, a chamada medicalização, que é a prescrição de medicamentos para situações que eventualmente poderiam ser contornadas de outra forma. Mas o fato é que nós temos, assim, uma certa visão positiva sobre os medicamentos, né? E normalmente o que acontece é que se os pacientes, eles procuram o atendimento e eles não saem com alguma prescrição, isso não acaba tendo um bom entendimento por parte da maioria dos usuários, dos pacientes, né? Se você vai para um atendimento e não tem nenhum tratamento medicamentoso, isso é de difícil aceitação, né? A não ser que o profissional conseguir argumentar, né, e estabelecer um vínculo com esses pacientes a ponto de conscientizá-los a mudar algum aspecto relacionado ao estilo de vida, a hábitos, né? Mas normalmente o que acontece é que os usuários, os pacientes, eles meio que têm no medicamento a principal forma de solução, né, de tratamento para as suas condições clínicas, né, e muias vezes isso não deveria necessariamente acontecer. Nós falamos sobre as alterações farmacocinéticas que acontecem em pacientes idosos, então, pensando em cada uma das etapas farmacocinéticas, né, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação, nós temos desde a absorção, né, capacidade diminuída de deglutição, menor superfície de contato das células intestinais,
Lembram daquelas chamadas microvilosidades, que são adaptações que acontecem nas células intestinais, nos chamados enterócitos? Nós vamos perdendo aquela área, né, ou superfície de contato, e isso faz com que a absorção seja diminuída, a motilidade gastrointestinal ela é modificada, os valores de pH, tudo isso vão trazer algum impacto no perfil de absorção e na própria biodisponibilidade dessas substâncias, né, fazendo com que as taxas plasmáticas elas possam variar muito, dependendo destas alterações no perfil de absorção. Depois, na distribuição, nós temos uma série de situações também comuns em idosos, por exemplo, a desnutrição, ela vai provocar diminuição das proteínas plasmáticas, os níveis de albumina. Como grande parte desses medicamentos são transportados na forma conjugada com albumina e com uma outra proteína que chama glicoproteína alfa-ácida, então, se eu não tiver esses mecanismos de transporte, a própria chegada desses medicamentos aos sítios de ação, a toda a corrente sanguínea, ela já está prejudicada também. Se o medicamento tiver um perfil mais hidrossolúvel, isso também vai impactar no volume de distribuição, porque ao longo do tempo, o percentual de gordura de pacientes idosos, ele aumenta bastante, né? Então faz com que esta distribuição e essa acumulação também vai se modificando. A biotransformação que acontece principalmente no fígado, né? Então, qualquer patologia ou disfunção hepática também vai modificar bastante a atividade daquelas enzimas conhecidas como complexo citocromo P450, lembram? São uma série de isoformas, cada uma dessas isoformas tem uma participação sobre alguns tipos de medicamentos. Nós temos a CYP3A4, que metaboliza uma série de substâncias, principalmente antidepressivos. Então, se você mudar o perfil hepático, né, essa capacidade de biotransformação, você já modificou muito os níveis plasmáticos, o chamado tempo de meia-vida, que é quanto que essa substância permanece circulando, né? Muitas vezes você vai meio que acompanhando os sinais e sintomas, a melhora do quadro clínico ou alguma coisa que vai sugerir alguma intoxicação. Se forem medicamentos que causem as chamadas síndromes tóxicas, lembram? Né? Dá até para pensar assim, estou observando algum efeito depressor, ou algum efeito estimulante, ou algum efeito neuroléptico, né? Então, dá para meio que suspeitar de intoxicações dependendo do quadro geral, ou a melhora ou a piora na própria sintomatologia da doença, ou esses outros sinais que estão bem relacionados ao próprio mecanismo de ação dessas substâncias. Mas eu sempre falo que talvez o principal parâmetro que pode impactar na farmacocinética é a função renal. E é justamente o único que nós conseguimos modular um pouco melhor, né? Talvez assim facilitar a excreção, no caso dos diuréticos, né? Fazer com que essas substâncias sejam eliminadas mais facilmente, pensar na hidratação melhor, né? Mas os outros, assim, eles são meio que difíceis de serem ajustados, né? Então, por isso que, normalmente, essas alterações, elas vão, né, trazer uma necessidade de um monitoramento ou um ajuste de dose, ou percebendo que não está surtindo efeito, modificar essas medicações, né? Então, tudo isso faz com que a alteração farmacocinética em idosos deva ser considerada assim como uma das causas, né, de mudança no efeito ou, na pior das hipóteses, realmente uma intoxicação. Aqui é um detalhe um pouco maior sobre a etapa de excreção, né,
que nós temos gradativamente uma diminuição da massa renal, a perda do número de néfrons, né, um quadro de esclerose glomerular que vai se manifestando ao longo do tempo e na própria taxa de filtração, né? E se eu modifico o perfil de excreção, os níveis plasmáticos, né, eles podem oscilar bastante e fazer com que isso seja um dos fatores ligados à toxicidade. Aqui em grupos especiais, eu trouxe alguns exemplos, né, do que pode estar se modificando, além dos idosos, né, em outras situações, né, outros grupos especiais. Nos idosos, principalmente, a diminuição da porcentagem de água corporal. Então, o grau de hidratação, ele acaba impactando bastante, né, como um dos fatores ligados à farmacocinética em idosos. Em gestantes, nós temos modificações nos valores de pH, que passam a ser maiores, no trânsito gastrointestinal, que diminui, então faz com que isso se modifique. Pacientes idosos, que possuem um volume de distribuição maior, muitas vezes vai exigir também um ajuste de dose. Comorbidades, principalmente aquelas que afetam o fígado e os rins, também modificam, né, os níveis plasmáticos, porque são os locais onde nós temos a biotransformação e a excreção, e aspectos ligados ao próprio indivíduo, né, essas susceptibilidades, o perfil genético, alguns casos de polimorfismo, né, faz com que a pessoa seja ou muito sensível ou muito resistente a algum medicamento, e isso faz com que a gente chegue naquela situação de que, para tal paciente realmente não teve efeito, né, ou para mim tal medicação tem uma resposta melhor do que em outros, né. Quando vocês tiverem certeza de que o paciente tenha aderido ao tratamento, aí qualquer situação ligada à manifestação de efeito, né, aí vocês podem associar a variações genéticas, polimorfismo, né, mas primeiro tem que saber se o paciente está tomando corretamente, se nós temos uso racional, se não tem alguma interação acontecendo, né, para daí suspeitar desses casos mais intrínsecos ligados à susceptibilidade individual. Essa tabela, depois vocês dão uma olhada com mais detalhes em cada um desses parâmetros, né? Mas para cada etapa das fases farmacocinéticas, nós temos alterações principais acontecendo durante o envelhecimento. Então, na absorção, por exemplo, queda na secreção gástrica, motilidade, aumento do pH, na distribuição também, variações no teores de água e massa magra, queda no percentual de albumina, aumento da chamada lipossubstituição, que, por exemplo, principalmente em fármacos de caráter mais lipossolúvel, ele tende a se bioacumular aí para esses tecidos com maior porcentagem de gordura, né, e ficarem lá depositados sem necessariamente exercer os seus efeitos. Isso acontece muito com alguns medicamentos e com substâncias tóxicas. Por exemplo, alguns metais, alguns solventes, eles ficam bioacumulados, né, e depois de um tempo, por exemplo, se a pessoa perde peso, isso volta a recircular na corrente sanguínea, né, e exerce os efeitos, principalmente tóxicos. Durante a biotransformação ou a metabolização, né, as chamadas variações nas enzimas, principalmente a indução enzimática, que é a resposta, né, que o organismo dá em relação à presença de um medicamento, ela é diminuída. Então, com isso, você não tem esses ajustes que o próprio corpo faz para biotransformar as substâncias. O próprio metabolismo hepático, né, ele passa por grandes transformações em pacientes idosos,
durante a excreção, né, diminuição das taxas de filtração, principalmente, e aí na próxima coluna, vocês têm um comentário sobre o que isso impacta, né, na absorção ou na distribuição, no tempo de meia-vida desses fármacos, né, ou se isso vai fazer com que a forma ativa permaneça por mais tempo em relação à forma biotransformada, que normalmente tem menos efeito e já está mais hidrossolúvel para ser eliminada, e o que pode acontecer em relação a esses efeitos, né, para alguns medicamentos principalmente. Então, na absorção, cuidados, por exemplo, com relação a medicamentos antiulcerosos, na distribuição, alguns fármacos lipofílicos, na biotransformação, aqueles que acabam competindo pelas chamadas enzimas do citocromo P450, isso vai acontecer bastante com fármacos, principalmente ansiolíticos, benzodiazepínicos. Então, para cada uma dessas fases farmacocinéticas, nós temos algumas alterações mais importantes e cada uma delas tem um impacto em alguns medicamentos. Então, vale a pena vocês darem uma olhada nesta tabela e ver o que ela traz de curioso com relação a essas explicações. Da tabela? Oi? Pode voltar para pegar um print da tabela? Ah, sim, depois eu tô compartilhando as apresentações, os materiais das aulas. Tá bom. Eu passei todos já para o João, não sei se ele mandou para vocês, mas essa aqui depois eu mando também, tá? Só para vocês terem mais com uma resolução um pouco melhor. E com relação à prescrição, o que nós temos relacionados, né, aos medicamentos que estão... Beleza, João. Que são prescritos e administrados, né? Então, a polifarmácia é o uso concomitante de vários medicamentos e no Brasil, né, os dados falam sobre cerca de 27% dos idosos fazendo uso, né, de 5 ou mais medicamentos. E que nos Estados Unidos isso chega a metade dos pacientes que fazem uso de medicamentos, né? Então, mostrando que realmente no Brasil só não é maior, talvez pela condição do acesso, né? Porque em países mais desenvolvidos, esses valores ainda são maiores. E uma das ferramentas, né, um dos mecanismos de controle e prevenção de eventos adversos são essas chamadas listas PINs, que é Potential Iatrogenic Medicines, medicamentos, mas são listas que são criadas, né, para estabelecer critérios específicos, alguns deles são até conhecidos como essa lista de Beers, para falar um pouquinho assim sobre quais são os cuidados e as condutas que devem ser tomadas se um determinado medicamento faz parte dessa chamada lista PIN, que é uma relação de medicamento de estabelecimentos de saúde, né, principalmente localizados nos Estados Unidos, e que eles devem ter uma série de critérios de prescrição, acompanhamento, a conduta, cuidados sobre a posologia, possíveis interações. Então, essas listas PINs, né, que ficou conhecida assim, ela tem esta preocupação. Por exemplo, numa unidade de saúde ou num ambiente hospitalar, uma relação de medicamentos que são utilizados naquela unidade e que devem ser tomadas uma série de medidas, né, para que esses efeitos adversos não aconteçam decorrente desse potencial tóxico, né? Então, por exemplo, no hospital, a varfarina
provavelmente entraria nessa relação, nessa chamada lista PIN, porque é um medicamento que tem o potencial de trazer, né, algum efeito adverso, principalmente pelo chamado baixo índice terapêutico, né, que é a relação muito próxima entre a dose tóxica e a dose terapêutica. Então, qualquer desvio relacionado à posologia faz com que o paciente tenha, por exemplo, um quadro hemorrágico, né? Então, um exemplo que eu daria sobre esta lista PIN, né, com base em critérios de potencial de toxicidade, efeito terapêutico, evento adverso, é a varfarina, né, um anticoagulante que deva ser utilizado com bastante cuidado, ou um cardiotônico, né, então a dobutamina provavelmente faria parte dessa relação aí dos medicamentos que eu tenho uma conduta um pouco mais cuidadosa em relação a essas medicações. Considerando, né, a ação farmacológica, os riscos, o potencial de interação. Então, hipoglicemiantes, eles são conhecidos por realizarem uma série de interações medicamentosas. Os barbitúricos também têm uma série de interações. Então, você interagir um hipoglicemiante, né, se eu modificar um pouquinho o perfil farmacocinético, eu já vou causar ou uma hipoglicemia, ou não vou controlar a glicemia direito. Então, são exemplos, né, que tem a ver ou com potencial tóxico, ou com ação farmacológica, por exemplo, um cardiotônico, ou com risco de toxicidade, no caso da varfarina, né, e eventualmente uma hemorragia, um quadro mais grave desses pacientes que já são, né, grupos de risco. Então, se o paciente está usando um cardiotônico, ele tem um problema cardiovascular, né, que traz um grau de criticidade maior. Ou se está usando a varfarina, né, ele tem um quadro aí relacionado à coagulação, né, que pode ser importante, né, ou potencial de interação. Então, alguns fármacos, né, que têm essa competição pelos complexos do citocromo P450, com base nesses critérios, essas listas são geradas nessas unidades, nesses estabelecimentos, e com isso os profissionais têm até uma certa orientação com relação ao uso dessas substâncias. E até na própria medicina baseada em evidências, nós concluímos, né, que os idosos, eles não fazem parte ou são subrepresentados, né, alguns idosos apenas, que são selecionados e recrutados para os estudos clínicos, né, aqueles chamados estudos clínicos de fase 1 e fase 2, que são depois anexados na documentação que vai para a Anvisa, para registrar o medicamento, né, e aprovar a comercialização. Poucos deles têm idosos, e a literatura e as normas brasileiras não trazem nenhuma exigência sobre a necessidade de idosos nesses grupos. Faz com que, né, eles não sejam representados nessas avaliações prévias à comercialização. Muitas vezes a efetividade demonstrada pela dose, pelo regime de tratamento, o tempo de tratamento, né, você não consegue, é só ao longo do tempo, depois de anos, né, de ação de farmacovigilância, de registro, né, e das notificações sobre eventos adversos, é que você tem uma ideia melhor sobre o efeito dessas substâncias a médio e a longo prazo, principalmente em pacientes idosos, né. O que eu comentei também sobre, durante um diagnóstico, né, avaliar a real necessidade do uso de um determinado medicamento, para evitar a chamada medicalização, que é a prescrição de medicamentos sem a real necessidade, ou que intervenções terapêuticas não medicamentosas poderiam ser suficientes para a resolução desses casos, né, e evitar
justamente a polifarmácia, né, até a automedicação. Então, todo o contexto do uso racional de medicamentos, né, e pensando um pouquinho melhor sobre cada um desses tratamentos. E considerar, né, sempre o tempo, a dose, né, o tempo de tratamento, para evitar, muitas vezes, você estender um tratamento sem necessidade, considerar as comorbidades, as possíveis interações, e se for um fármaco potencialmente causador de iatrogenia, aí, né, o cuidado é ainda maior, e exige, muitas vezes, até um monitoramento, um acompanhamento mais de perto. Existem locais, né, principalmente os centros de excelência, em que os hospitais, né, principalmente no ambiente hospitalar e ambulatorial, alguns medicamentos eles são monitorados na própria corrente sanguínea. Então, sei lá, o lítio, por exemplo. O paciente está fazendo uso do lítio para tratamento de algum transtorno emocional. Se ele estiver associando essa medicação, se for um paciente idoso, de tempo em tempo, o laboratório dosa os próprios níveis plasmáticos de lítio. É que, na realidade, né, e na demanda de trabalho que a maioria dos locais, né, dos centros de saúde tem, não dá para ficar dosando as medicações. Mas a chamada monitorização terapêutica é a dosagem dessas substâncias, né, varfarina, lítio, teofilina, na própria corrente sanguínea, e você vai tendo, né, uma ideia melhor sobre até o perfil farmacocinético, se ele está conseguindo atingir os níveis terapêuticos, ele está eliminando a substância, né, no tempo adequado para, eventualmente, fazer um ajuste de dose ou diminuir a dose dessas medicações, aumentar o intervalo. Então, conhecendo os níveis plasmáticos, você conseguiria ainda, né, ajustar muito mais o tempo, as doses, né, de tratamento e evitar, principalmente, esses eventos adversos. Como eu falei, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, em que a população apresentou um envelhecimento, né, demográfico até anterior ao Brasil, e eles já conseguiram visualizar alguns problemas ligados à polifarmácia, principalmente, né, e aos pacientes idosos. Alguns desses centros, desses grupos de pesquisa, desses institutos, né, desenvolveram formas de cuidado um pouco maior sobre esses pacientes, né. E esse projeto ACOVE aqui, que é de algum instituto, alguma sociedade ligada à geriatria e gerontologia, eles desenvolveram, né, esse chamado, essa avaliação dos cuidados de idosos mais vulneráveis, né, e eles têm alguns parâmetros que cada paciente que é submetido a um tratamento, né, ou que sofre uma intervenção terapêutica, eles fazem uma avaliação desse quadro, né, eles têm acesso a esses prontuários, um pouco do histórico clínico desses pacientes, e eles têm esta finalidade de identificar pontos que são potencialmente importantes, né, e que podem ser úteis na prevenção de eventos adversos. Então, eles avaliam se os medicamentos utilizados fazem parte dessas listas PIN, se eles são potencialmente causadores de iatrogenias, dependendo, né, como for, a reavaliação, né, periódica desses tratamentos, né, eventualmente a necessidade de ajuste de dose, substituição, ou se o medicamento não está sendo mais necessário, né, e a pessoa está tomando só porque uma vez foi prescrito, né, então fazer essa reavaliação periódica, provas periódicas de função hepática, função renal, né, para ver se o paciente está conseguindo, né,
biotransformar, excretar essa substância, se não está acumulando metabólitos. Então, as provas de função hepática e principalmente renal vai dar uma ideia da capacidade até de depuração, que é o chamado clearance, que é como o organismo está conseguindo se livrar daquela substância ao longo do tempo e, com isso, racionalizar o uso crônico, né? Evitar muitas vezes a chamada replicação, né? Ou a duplicação, que são medicamentos prescritos para a mesma coisa, né? Evitar incompatibilidades, né? Que é fazer com que interações medicamentosas possam acontecer, até o conceito de conciliação terapêutica, que vem se tornando importante, que é você comparar, né, antes do atendimento, quais medicamentos vêm sendo utilizados por esses pacientes, e depois, quando você for prescrever ou realizar novas administrações, você fazer uma comparação entre essas medicações, para eventualmente, né, observar se existe alguma replicação, se existe alguma interação potencialmente perigosa, né? Eventualmente algum que ele esteja tomando não tem mais a necessidade naquela circunstância, né? Isso tomando os devidos cuidados, né? Com os tratamentos que vêm sendo realizados. Então, tudo isso são recomendações, né? No caso desse projeto ACOVE aí, que é avaliar, né, caso a caso, esses pacientes e ver o que pode ser manejado para evitar possíveis efeitos adversos causados por medicamentos. Nessa tabela, aquela nós falamos sobre diferentes coisas, né, alterações farmacocinéticas em cada uma das fases. E aqui nós temos, dependendo da condição clínica, né, ou alguma doença, ou algum quadro clínico, quais fármacos para essas situações que devem ser ou contraindicados ou utilizados, né, com um cuidado um pouco maior e esses casos acompanhados com mais cuidado, mais de perto. Então, para insuficiência cardíaca, nós temos alguns fármacos que eles têm o potencial, né, de causar algum efeito adverso. Com relação a sinais e sintomas neurológicos, né, confusão mental, delírio, problemas ligados à função mental, histórico de quedas, doença renal crônica. Para cada uma dessas condições, nós temos alguns medicamentos que têm ainda o potencial aumentado de causar efeito. É claro que se for um medicamento com potencial tóxico, por exemplo, ou se tiver uma capacidade de interação, o risco que ele vai trazer é comum, né, a várias doenças. Mas ainda encontrei essa tabela, né, que é até uma adaptação daquele chamado critério de Beers, que é usado para selecionar medicamentos potencialmente perigosos. Então, nesse caso aqui, é uma divisão que eles fizeram por condição clínica, né, e ainda quais são os medicamentos para cada caso mais específicos, né, e que a gente pode ter um cuidado ainda maior. Dependendo da situação, existe ainda a possibilidade de ajustes de dose baseados justamente no acompanhamento, né? Principalmente exames laboratoriais que vão dar uma ideia da taxa de filtração, da dosagem, por exemplo, de creatinina, né, que se relaciona com a taxa de filtração glomerular, e para alguns fármacos, né, esses parâmetros, eles dizem bastante sobre o perfil de depuração e eliminação desses fármacos pelo organismo, e até alguns limites que são estabelecidos, por exemplo, para a dosagem de creatinina, né, dependendo dos valores que eles se encontram, já tem uma situação assim que gera um alerta, né, ou algum cuidado com relação até à adição de novas medicações. Está mostrando aí uma certa
saturação no perfil de eliminação dessas substâncias, dependendo, né, se for uma substância que depende predominantemente da filtração renal, da excreção pelos rins para ser eliminado, então, esses parâmetros laboratoriais, perfil hepático e as taxas de filtração glomerular, o volume de creatinina, né, os níveis de creatinina por volume de sangue por minuto, eles dão uma ideia muito boa, né, de como que está o perfil de resposta desses pacientes a esses medicamentos que já são utilizados. Até para considerar, né, a adição de outros, então, ter essa observação com relação à necessidade de ajuste de dose, principalmente para casos em que eu estou percebendo que o organismo já está atingindo os limites, né, ou a taxa de filtração já está muito diminuída, ou os níveis de creatinina já estão diminuídos, isso já sinaliza, né, a importância de algo que possa estar acontecendo de mais grave no organismo. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo. Tranquilo? Uhum. Vocês já fizeram algum trabalho sobre pacientes idosos ou sobre polifarmácia na APS? Vocês Agora a viram gente apresenta a próxima semana. próxima semana? É justo o meu tema. Eu tenho que fazer sobre farmácia a semana que vem. Tá, mas ele é mais geral sobre polifarmácia ou tem um tema mais específico? Não, geral, polifarmácia, porque tem outros colegas que vão apresentar outros temas, não lembro qual, mas no meu caso é polifarmácia. Tá bom. Não, então acho que você já vai ter pelo menos um material aí para, né? Sim, então que vem atento pensar. Alguns tópicos para você talvez explorar, né? Ou poder discutir com base nas alterações farmacocinéticas. Legal. Pessoal, então eu vou deixar um caso para vocês. Um caso não, né? Na verdade é uma interpretação de um gráfico que traz um estudo sobre a depuração de creatinina em dois grupos distintos, pacientes jovens, com a média de idade de 27 anos, e pacientes idosos, com uma média de idade de 77 anos. E aí nós temos as taxas de depuração no eixo X da digoxina, que é um cardiotônico, inclusive com o potencial tóxico muito grande, por conta do baixo intervalo terapêutico que ela possui, e no eixo Y, a depuração de creatinina. Por que esses dois parâmetros são importantes? Porque a creatinina, eu falei que é um indicador biológico, né, vamos dizer assim, que avalia bastante a resposta renal, né, frente às medicações, como que o organismo está conseguindo, né, eliminar, depurar essas substâncias ao longo do tempo, né. E no eixo Y é a depuração da digoxina, que se é um medicamento que tem baixo índice terapêutico e o potencial tóxico é muito alto, eu preciso ter um cuidado muito grande, né, para evitar acúmulo dessa substância no organismo. Então, a ideia é que esses dois parâmetros se relacionem e, a partir da depuração da creatinina, eu posso correlacionar com a eliminação de outros medicamentos, principalmente aqueles que trazem um potencial de toxicidade muito alto, como, por exemplo, a própria digoxina. Então, deem uma olhada nesse gráfico, comparem, então, a relação da depuração da creatinina e da digoxina em jovens, que são os pontinhos vermelhos, onde que eles estão distribuídos no gráfico, e em idosos, são os pontinhos roxos, e onde que eles estão distribuídos, né? O que quer dizer essa posição dessas bolinhas
no gráfico com relação aos jovens e com relação aos idosos, lembrando que essa bolinha está fazendo relação sobre a depuração da creatinina e da digoxina, né? E dependendo da distribuição dessas bolinhas, você vai ter uma ideia sobre a função renal, principalmente o perfil de depuração desses pacientes. Que depurar significa retirar da corrente sanguínea, né, concentrações dessas substâncias. Entenderam a interpretação do gráfico? Para daí eu passar para a pergunta que eu vou deixar para vocês colocarem no caso. Descreva as diferenças na capacidade de depuração entre jovens e idosos apresentadas no gráfico. Então, tem diferença, não tem? A posição lá das bolinhas. Então, por que que isso está acontecendo? Por que que, aparentemente, nós temos diferenças na depuração em jovens com relação aos idosos? E quais são os fatores relacionados ao envelhecimento que podem explicar essas diferenças que estão acontecendo? Tudo bem? Vocês podem até depois, né, falar até um pouco do impacto disso, né, que pacientes idosos, por eles apresentarem um perfil de depuração ou a taxa maior ou menor em relação aos jovens, né, isso faz com que eu tenha algumas consequências, né, o aumento nos níveis plasmáticos dessas substâncias e que, no caso de substâncias mais potencialmente tóxicas, isso pode trazer efeitos adversos, né, e que em idosos acaba sendo até mais comum pela presença ainda de outras substâncias que possam estar sendo utilizadas ao mesmo tempo. Tudo bem? Entenderam? Então dá para explorar, certo? Por essa questão, né? Até um pouquinho sobre o que está acontecendo, que os rins, eles fazem parte, né, da chamada farmacocinética, que é responsável pela eliminação dessas substâncias, e quando eu tenho o perfil de depuração diminuído em idosos, isso faz com que essas concentrações, né, as substâncias acabem se acumulando no organismo. Então, dá para descrever um pouquinho sobre, né, as alterações farmacocinéticas, o risco, né, de perda da função renal e como que isso pode ainda refletir nos níveis plasmáticos e na toxicidade dessas substâncias. Tranquilo? Beleza, professor. Então, tá bom. Tranquilo, professor. Tem um ok para mim no chat, por favor? E aí eu converto aqui esse arquivo e já mando lá para o João compartilhar com vocês. Aí vocês têm